Nessa aula vamos trabalhar equação do segundo grau. Denominamos equação de segundo grau na incógnita x toda equação que está nessa forma aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero, onde x é a incógnita e a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, ele vai anular ali aquele x², tornando-se assim uma equação do primeiro grau. Então nós temos que o a, b e c são os coeficientes, né, de x, certo? Você pode observar aqui, ó, que o a é o coeficiente de x², o b é o coeficiente de x, e o c seria, no caso, o coeficiente de x elevado a zero, que é igual a 1. Seria esse no caso. Agora vamos ver aqui alguns exemplos e observar os seus coeficientes. Veja só. Primeiro exemplo. X² menos 3x mais 8 igual a zero. Quem é o a? O a é o número que está junto do x². Mas, professor, eu não estou enxergando nenhum número. Então, quando você não enxerga aqui, ó, no caso, você não está vendo, é o 1. Porque é o 1. Então, vai ficar aqui o a é igual a 1. O b é o número que está multiplicando o x, que no caso é quem? É o menos 3. Você tem que observar, não pode esquecer de olhar o sinal do número, tá? Que no caso é negativo aqui. Então, o b é menos 3. E o c é o número que não aparece, não está multiplicando nenhum x. Então, você tem que observar o sinal que está na frente aqui, ó. Poderia ser menos 8, mas ali é mais 8. Ou seja, c é 8 positivo. Outro exemplo, 4x² menos x igual a zero. O a é 4. O b, você observa aqui, ó, tem menos x, então quer dizer que é menos 1 vezes x. Então, b é igual a menos 1. E o c? O c você não está vendo nenhum número ali, né, que está sozinho. Então, é zero. Não tem c, c é zero. Próximo exemplo, x² menos 25 igual a zero. Então, o a é igual a 1. O b é igual a zero, porque você não está enxergando aqui nenhum número que esteja multiplicando o x. O x foi anulado aqui. Então, quer dizer que o x, o coeficiente de x é zero. Ou seja, b é igual a zero. E o c é igual a menos 25. Então, esses são os coeficientes dessas equações. Então, é sempre assim, nessa forma aqui, tá? De qualquer equação do segundo grau. Agora, vamos ver aqui a solução de equações do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau significa determinar as suas raízes. Então, quando você vai solucionar, quando você vai resolver uma equação do segundo grau, o que você está procurando é as suas raízes, tá? É isso que você está buscando. O resultado é chamado de raiz. A gente já viu isso na aula anterior. Nós vamos ver aqui 4 casos. O primeiro caso é quando o b e o c forem iguais a zero. A gente chama essa equação, a gente diz que ela é uma equação incompleta. Olha só, o primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro caso. Vai ser assim, ó, nessa forma. Ax² igual a zero. Um exemplo. 4x² igual a zero. Sempre que o b e o c forem iguais a zero, de cara, pessoal, o resultado aqui de x, a raiz, é igual a zero. Por quê? Porque o único valor que você pode colocar aqui, pode substituir no lugar de x, que vai tornar essa equação verdadeira, é zero. Porque se você vai ter, ó, x é 0² é zero, 4 vezes 0, 0, então 0 é igual a zero. Logo, o valor de x aqui é igual a zero. Sempre que o b e o c forem iguais a zero, a raiz dessa equação é igual a zero. Sempre vai dar esse resultado aqui, ó. Sempre que b e c for igual a zero, sempre que você encontrar nessa forma aqui que nós estamos vendo. Esse é o primeiro caso, é o mais simples. No segundo caso é quando o c é igual a zero e o b é diferente de zero. E também aqui nós temos uma equação, dizemos que é uma equação incompleta, porque ela não tem todos os seus coeficientes. Vamos ver aqui a forma dela, a forma geral de uma equação em que o c é igual a zero e o b é diferente de zero. É dessa forma aqui, ó, ax² mais bx igual a zero.
Professor, eu já sei o que tem o delta para calcular uma equação do segundo grau, mas nesse caso aqui, quando C for igual a zero, eu preciso utilizar o delta? Resposta, não. Sempre que você tiver uma equação do segundo grau que o C for igual a zero, você pode fazer isso daqui que eu vou fazer, para ficar assim, ó. Você pode pegar o fator comum e colocá-lo em evidência. Qual é o fator comum aqui? É o x, porque você tem x ao quadrado e o x ali na frente. Então, coloca o x em evidência. Vai ficar x, que multiplica ax mais b, e isso igual a zero. Então, daqui, o que que nós temos? Observa que nós temos aqui dois números que estão multiplicando entre si. Você tem aqui ó, o x multiplicando por ax mais b. Para essa equação ser verdadeira, para ela se tornar verdadeira, você vai ter o seguinte, um desses dois números tem que ser igual a zero. Ou você vai ter que o x é igual a zero, ou ax mais b igual a zero. Então você vai ter isso daqui. Um desses dois números vai ser igual a zero. Ou um ou o outro. Resolvendo isso daqui, vai ficar ó, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, para você resolver uma equação do segundo grau, onde o c é igual a zero, você já pode partir direto para esses dois resultados aqui, ó, esses dois valores aqui ó, de x. Você vai colocar x é igual a zero ou x é igual a menos b sobre a. Então você vai ter que identificar quem é o b e quem é o a, substituir ali na fórmula final e fazer o seu cálculo rapidamente. Vamos ver um exemplo aqui. Então nós temos aqui ó, 4x ao quadrado menos 16x igual a zero. Você pode observar que o c, nessa equação do segundo grau, é igual a zero. Então você tem aqui, ó, c igual a zero. Logo, se c é igual a zero, a gente já pode utilizar isso daqui, ó, de forma direta, tá? Já pode estar utilizando isso daqui, ó, diretamente. O c é igual a zero. Agora identifica aqui quem é o a e quem é o b. Então você tem aqui, ó, vamos lá. O a é igual a 4 e b é igual a menos 16. Beleza. Identificou quem é o A e quem é o B. Agora, você pode colocar um resultado direto, uma raiz direta, que é quem? X igual a zero. Você vai ter que x é igual a zero, ou x é igual a menos b sobre a. Só vou substituir. Então vai ficar menos da fórmula, menos b, ou seja, menos 16, dividido por a, que é 4. E só resolver isso daqui, ó. X é igual, menos com menos aqui na multiplicação vai dar mais 16 sobre 4. Logo, você tem que x é igual a 4. Então, a solução dessa equação do segundo grau aqui, desse nosso exemplo, é x igual a 0, x igual a 4. Voltando aqui para a questão anterior, para o primeiro caso aqui, né, para a anterior, você vai ter o seguinte, que a solução, esqueci de colocar aqui, é x igual a 0. E no segundo caso, a solução é 0 e 4. Então lembrando, quando c for igual a 0, você já pode aplicar direto aqui essa fórmula, já ir direto para ela. Não precisa estar fazendo esses cálculos que eu fiz aqui, já vai para o que você tem ali diretamente, para a fórmula direto. Vamos agora para o terceiro caso. No terceiro caso, nós temos b igual a 0 e c diferente de 0. E mais uma vez a gente diz que essa é uma equação do tipo incompleta. Então você vai ter ó, ax ao quadrado mais c igual a 0. Resolvendo isso daqui, ó, vai ficar ax ao quadrado é igual a menos c, x ao quadrado é igual a menos c
sobre A, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre A. Aí você pode se perguntar, mas professor, não tem raiz quadrada de número negativo. Exatamente, não tem. Primeiro, você tem que observar quais são os valores de C, tá? E os valores de A. Se der negativo, quando você colocar ali, substituir no C e no A, aí não tem solução, se der raiz quadrada de número negativo. Mas a gente vai ver aqui que na maioria dos exemplos que você vai ter o valor sim para C e para A, de forma que ali dentro da raiz fique positivo. Vou pegar um exemplo para você aqui, ó. Então você tem aqui, ó, x ao quadrado menos 25. Você pode estar resolvendo como eu resolvi aqui da forma geral, ou pode estar indo direto ali, utilizando isso daqui, ó, onde x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre A. Identifica o A e identifica o C. Então você tem aqui, ó, que o A é igual a 1, e você tem que o C é igual a menos 25. Aí você substitui lá, vai ficando x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c, ou seja, menos 25 sobre A, que é 1. Logo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de, ó, menos com menos aqui vai dar mais. Foi isso que eu falei que ocorre. Se o C for positivo, então ali vai dar negativo, não vai ter solução. Agora, se o C for negativo, como nesse nosso exemplo aqui, então vai ter solução. Logo, x aqui é igual a mais ou menos 5. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então nós temos que o conjunto solução é igual a menos 5 e mais 5. Esse é o conjunto solução. Então você pode seguir essas etapas aqui fazendo esses cálculos que eu fiz aqui. Tá? Você pode seguir esses cálculos normais aqui. Ou você pode estar observando o final já, que vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre A, e só identificar quem é o A e quem é o C e substituir e fazer os cálculos. Você pode fazer isso de forma direta, tá ok? No quarto caso, nós temos que o B e o C são diferentes de zero. E o que nós dizemos? Agora sim, dizemos que essa equação é uma equação completa. Observa aqui comigo, ó. Você vai ter que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora nós temos aqui uma equação completa, onde b e c são diferentes de zero. Fazendo aqueles cálculos aqui, resolvendo a forma geral, nós vamos chegar a esse daqui, ó, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, essa é a fórmula que se vai utilizar. Então, como é que nós chamamos ali o b ao quadrado menos 4ac? Nós chamamos ele de discriminante, ou o delta, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Logo, como é que vai ficar aqui, ó? O que o delta vai nos ajudar? De acordo com o delta, né, de acordo com o discriminante, nós vamos ter três casos que devemos considerar. Primeiro caso, em que o delta ele é maior que zero, ou seja, isso significa dizer em que o delta é positivo. Se você fizer os cálculos e chegar aqui o delta, b ao quadrado menos 4ac, for positivo, então você vai ter duas raízes reais. Quando fala duas raízes reais, quer dizer que são dois números reais. E essas duas raízes reais serão o quê? Dois números diferentes, certo? Quando o delta for positivo. Agora, se o delta for igual a zero, ou seja, se ele for nulo, você vai ter duas raízes reais e duas raízes o quê? Iguais. Então, se o delta for igual a zero, você achar que x é igual a 2, então os dois valores de x vai ser igual a 2, por exemplo. Agora, se o delta for menor que zero, ou seja, quando você fizer os cálculos e achar um delta negativo, nós dizemos que tem duas raízes, só que essas duas raízes são o quê? Imaginárias. Você não vai ter solução no conjunto dos números reais. Você só tem solução no conjunto dos números complexos. Então, quando o delta for negativo, dentro do conjunto dos números reais, nós dizemos o seguinte: não tem
raízes. Então, a referida equação do segundo grau não vai ter raízes. Não existe raízes se o delta for negativo, né? Se o delta for menor que zero. Vamos ver um exemplo aqui para a gente resolver essa equação do segundo grau utilizando o delta, né? Utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Então nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Então você tem que identificar quem é o A, o B e o C. O A é 1, o B igual a menos 9 e C igual a 20. Então nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, né? Vamos colocar aqui, ó, que o delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então você substitui aqui os valores. Delta é igual, coloca entre parênteses, menos 9 ao quadrado menos 4. Sempre coloca entre parênteses, tá? Para não confundir. Então vai ficar aqui o A, que é igual a 1, vezes o C, que é 20. Delta é igual menos 9 ao quadrado. Menos 9 vezes menos 9, que é igual a 81. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20 dá 80. Logo, você tem aqui o delta é igual a 81 menos 80 é igual a 1. Já calculando aqui a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Olha o que nós encontramos aqui, ó. Nós encontramos que o valor de delta, aqui, ó, o delta é 1. 1 é o quê? Positivo. 1 é maior do que 0. 1 é positivo. Então a gente já sabe que essa equação do segundo grau, ela tem o quê? Ela vai ter duas raízes distintas. Ou seja, vai ter dois valores para x, onde esses dois valores para x serão dois números diferentes. Dois números distintos, tá ok? Agora nós vamos ter que x, a outra fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Eu estou substituindo aqui, né, porque ela é b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, dividido por 2a. X é igual, substituindo agora, menos aqui da fórmula, o b, menos 9, então entre parênteses, menos 9, mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de delta? Está aqui, ó, que nós encontramos. Raiz quadrada de delta é igual a 1, só substituir. Dividido por 2a. Substituindo aqui o a, no caso, né, que o a é 1, então fica 2 vezes 1. Logo, nós vamos ter que x é igual menos com menos, mais 9, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Nós vamos encontrar dois valores para x. Eu vou chamar aqui de x1 e x2, tá? Ficando aqui, ó, x1 é igual, eu vou pegar a parte positiva, 9 mais 1. Então vai ficar 9 mais 1, 10, dividido por 2. Logo, x1 é igual, 10 dividido por 2 é igual a 5. Primeiro valor para x, primeira raiz. Agora, x2. Eu vou pegar aqui a parte negativa. 9 menos 1, que é igual a 8, dividido por 2. Logo, x2 vai ser igual a 8 dividido por 2, igual a 4. Ou seja, a solução dessa equação do segundo grau, observa que nós chegamos a duas raízes reais e distintas, vai ser 4, x igual a 4 e x igual a 5. Então, essa é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Na nossa próxima aula, nós vamos ver a relação de Girard de soma e produto. Então, nós vamos aprender como é que você descobre as raízes, duas raízes, sem precisar estar fazendo aqui todos esses cálculos que eu fiz aqui, utilizando apenas soma e produto, tá ok? Então, até a próxima aula, a gente se vê.